Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo objetivo e rápido. Peço a você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e vamos lá para o noticiário esportivo do Vasco da Gama. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama joga aí contra o Audax, jogo que terá transmissão aí da Band, e a gente vai falar sobre negociações, pois hoje foi um dia produtivo para o Vasco da Gama. Várias situações estão saindo graças ao nosso bom Deus. Então me acompanhem até o final, porque a gente também vai falar da situação do camisa 10 aqui, o Vasco encaminhando duas contratações. Bom, o seguinte, meus amigos, sobre a situação aí do jogo entre Vasco da Gama e Audax, a equipe já está definida. O Vasco da Gama busca sua primeira vitória no campeonato estadual do Rio de Janeiro. O Audax vem aí embalado após vencer o Botafogo por 1-0. E é o seguinte, provável escalação do Vasco da Gama: Raus, Rodrigo Pimentel, Zé Vitor e PV, Galarza, Matheus Barbosa, Marlon Santos, Paixão, Eric e Zé Santos. Essa será a equipe do Cruz Maltino. Espero que o Vasco da Gama vença, jogo que vai ocorrer às 21h10. Bom, seguinte, meus amigos, sobre a situação de reforço, sem maquiagem e sem sacanagem, sejamos objetivos. O Vasco da Gama agora é para valer. Desistiu aí da situação do Emanuel Capasso. Manuel Capasso hoje falou publicamente aí que deve permanecer no Tucumã. O Vasco não chegou a um denominador comum referente aí à situação daquelas parcelas, algo em torno de 2.300.000 dólares. O Vasco não conseguiu aí fazer a proposta que queria o Tucumã. E o seguinte, hoje informação dada pelo Jorge Nicola na parte da tarde, o Vasco da Gama já sonda outro zagueiro aí. Se trata do zagueiro João Vitor, aquele mesmo João Vitor que jogou no Corinthians e que também é atleta do Benfica. Assim como o Lucas Veríssimo, o João Vitor está na listagem aí de empréstimo, de dispensa aí do Benfica e não vai ficar lá. É um nome aí que agrada ao Vasco da Gama e eu acho aí que o Vasco acerta nessa contratação. Não há necessidade da gente preencher uma vaga de estrangeiro na zaga, haja vista aí que existem outros zagueiros aqui no Brasil com grande potencial. Então, João Vitor podendo pintar aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente segue falando aqui sobre a situação do meio-campo, sobre o Leonaldi, tá? Os funcionários da Ponte Preta já dão como certa a saída do Leonaldi aqui para o Rio de Janeiro. O caminho do Leonaldi vai ser o Rio de Janeiro. O Botafogo tentou atravessar aí a situação, mas parece que o Vasco conseguiu aí fazer uma proposta maior, mesmo parcelando aí, para poder contar com o Leonaldi. A situação do Maurício Barbieri ter pego o telefone e ter ligado para o jogador foi essencial. Então, lá em Campinas, hoje, o clima é de despedida, tá? Leonaldi aí chegando no Rio de Janeiro. Mas algumas situações que eu gostaria de passar para vocês. A gente também tomou conhecimento aí sobre a situação aí do argentino Zapelli, que joga lá no Belgrano. Jogador que estava negociando com Fortaleza.
o Vasco atravessou e oficialmente o Vasco fez uma proposta pelo atleta. E essa proposta, segundo aí o vídeo do Jorge Nicola, hoje eu preferi falar do que colocar o vídeo aqui, porque muita gente reclama, né? Bota a cara, Laueno, para poder falar, então estou colocando aqui. Então a situação do Zapelli está evoluindo. Cifras na casa aí de 2 milhões de euros aí. É o valor que o Vasco propôs nessa situação. Lembrando que a gente deve chegar a um denominador comum com relação a essa situação do Zapelli, haja visto aí que o Belgrano tinha pedido algo aí em torno de 2,5 milhões. Então, haverá uma composição, o jogador fica muito perto aí de assinar com o Vasco da Gama, um meia. E para poder finalizar aqui, reitero o que a gente disse hoje na parte da manhã. O nosso camisa 10 tem data aí prevista já para poder chegar. O nome é mantido a 7 chaves. Só Deus, o Zé Colmeia, a 777 Partners, sabe quem é esse camisa 10. Mas é o seguinte, esse camisa 10 aí vai chegar aqui no Brasil antes mesmo, tá vindo de fora o jogador, antes mesmo aí do time principal se reapresentar, voltar dos Estados Unidos, tá? Informação que também veio lá do Jorge Nicola. Então as coisas estão caminhando conforme a gente imagina que tem que ser. Notícias boas antes do jogo aí contra o Audax, e a gente vai aguardar aqui para a gente poder ver. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso Vasco hoje e que a gente consiga a nossa primeira vitória. Mais tarde a gente vem, não sei qual o horário que a gente vai fazer esse pós-jogo hoje, mas a gente vai fazer o pós-jogo daqui a pouquinho, certo? Quando acabar o jogo. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu!